Não precisa pagar as contas. Bom dia a todos. Que a paz e a misericórdia do Cristo nos envolva a todos nesta manhã. Que a luz que brilha do seu coração possa invadir a mente e o sentimento de todos nós, nos guiando nos novos passos, nos novos caminhos que estamos todos em busca na nossa jornada. Que a presença do Cristo seja um refrigério à nossa alma e nos envolva de motivação, de forças e de vontades, para que nós possamos seguir adiante nos caminhos que o Pai nos ensinou. Marisa, você precisa tomar muito cuidado, porque aqui neste país, propaganda enganosa dá cadeia. Por favor, a gente não pode fazer isso, porque as pessoas criam uma expectativa que depois lá fora elas vão me cobrar e tal, e não é. Não. Você sabe que na parábola do filho pródigo, o filho pródigo sai da fazenda do seu pai, deixa o seu pai para trás e vai em busca daquilo que ele acha que é o melhor. Mas quando ele cansa do seu sofrimento e das suas dores, é para a casa do pai que ele volta para poder se refazer e para que ele possa recomeçar a sua jornada. Cada vez que eu estou cansado, ou que eu tenho necessidade de beber na fonte, é a esta casa que eu volto, que me alegra. Que me alegra e me enche o coração. Ainda ontem eu disse isso aqui, já vão para 14 anos, com 15 anos de convivência e de trabalho conjunto com todos esses trabalhadores que fazem parte do KSSF. Então, para mim, é uma satisfação e uma alegria sempre muito grande voltar a essa casa. E parece coisa de velho, mas a gente vai se emocionando cada vez mais, né? Mas talvez é porque a gente esteja ficando velho. Eu queria também fazer uma saudação toda especial, meu pai e minha mãe que estão assistindo a gente. Oi, mãe. Tenho certeza que ela acabou de cair da cadeira lá agora. O mês de outubro é um mês especial para nós espíritas, onde nós refletimos e raciocinamos a respeito do trabalho e da obra que Kardec nos deixou. Durante o mês de outubro se comemora, durante todo este mês, o seu nascimento, que Kardec nasceu a 3 de outubro de 1804. E nós refletimos em torno da sua obra, do seu legado, do seu esforço, de tudo aquilo que ele nos deixou, como uma ferramenta, como mais um trabalho de mais um apóstolo que o Cristo escolheu para que pudesse fazer o trabalho da divulgação da sua doutrina. Então, para que a gente pudesse, no mês de outubro, encerrarmos este mês com uma avaliação e uma análise a respeito da importância de Kardec, nós vamos fazer um comparativo e nós vamos fazer uma relação entre o cristianismo e o espiritismo. Qual é a relação que existe entre essas duas correntes? Como elas se ligam? Qual é a importância desta relação? E eu queria também fazer uma ressalva que as fotos que estão colocadas... Alta tecnologia. Eu não estou acostumado com essas coisas aqui, não. Lá a gente vira a página no dedo, assim, é muita coisa. Essas duas fotos que estão colocadas aqui, em absoluto, de forma nenhuma, nós estamos colocando Kardec ao mesmo nível do Cristo. Nós estamos apenas colocando-os lado a lado para efeito de divulgação ou de abertura dessa palestra. Obviamente que Kardec era um mensageiro de Jesus, era um dos seus apóstolos que veio à Terra com uma missão muito clara e muito bem definida. E que ele traz apenas aqui e cumpre o seu papel dentro da sua conjectura e dentro do ambiente que era colocado naquela época. Uma outra coisa que eu queria esclarecer, que eu queria deixar claro, é a distinção que se faz entre cristianismo e catolicismo. Nós vamos olhar aqui o que é o cristianismo, nós vamos comparar o cristianismo
com o espiritismo. E como é que a gente difere cristianismo de catolicismo? De acordo com uma definição que a gente pode encontrar na Wikipedia, um website de pesquisas e de consultas, cristianismo é uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus, tais como são apresentados no Novo Testamento. Com a sua morte e a suposta ressurreição de Jesus, os apóstolos, que são os principais testemunhos da sua vida, reúnem-se numa comunidade religiosa composta essencialmente por judeus e centrada na cidade de Jerusalém. Esta comunidade praticava a comunhão dos bens e celebrava a partir do pão. A partir de Jerusalém, os apóstolos então partiram para pregar a nova mensagem. Então, o cristianismo é uma religião, é uma filosofia baseada na vida e nos ensinamentos do Cristo. Já o catolicismo é definido como um termo amplo para o corpo da fé católica, a sua teologia, a sua doutrina, a sua liturgia, os seus princípios e características comportamentais. O termo catolicismo é geralmente usado para uma experiência específica do cristianismo que vivem em comunhão com a Igreja de Roma. As suas características distintivas são a aceitação da autoridade e primado do Papa. Ou seja, o cristianismo está basado nos ensinamentos do Cristo. O catolicismo é a instituição que se criou para gerir depois, mais tarde, esta fé. E depois nós vamos ver as razões disso. Quando nós falamos então do cristianismo, nós estamos falando de todas as seitas e de todas as religiões que têm o Cristo como o seu guia, como a sua mola mestre, como a sua baliza de ensinamentos e de filosofia. Os nossos irmãos protestantes são cristãos, porque seguem a doutrina do Cristo, não são católicos, porque se divergiram da Igreja Católica depois da Reforma Protestante de 1517, promovida por Martim Lutero. Eles não são católicos, mas são cristãos. Então essa distinção é muito importante que a gente deixe claro, porque nós não estamos analisando a questão conceitual da igreja, nós vamos estudar, nós vamos olhar a questão dos ensinamentos do mestre e como é que eles se relacionam com a doutrina espírita. Isso é muito, muito importante. De onde então vem essa história? De onde vem a questão desta igreja? De onde vem a questão dessa doutrina? Porque muita gente, em alguns momentos até a gente já escutou em algumas conversas, bate-papos e tal, porque quando eu morrer e chegar no céu, São Pedro vai me abrir a porta, e da onde é que vem isso? E por que ele tem a chave do céu e eu não tenho? E como é que foi a questão dessa fundação dessa igreja? Como é que se construiu isso? Por que Pedro é considerado o primeiro papa da igreja e assim por diante? Porque se a gente for analisar a história do cristianismo propriamente dito, nós não vamos encontrar em nenhuma passagem do Novo Testamento nada que diga que o Cristo tenha criado uma nova seita, uma nova religião ou fundado uma nova igreja. Em nenhuma passagem nós vamos encontrar isso. Ele não diz em nenhum momento, está fundada uma nova igreja, está fundada uma nova seita. Mas as experiências apostólicas que estão narradas nos trazem algumas interpretações que, com o passar do tempo, vão sendo adaptadas aos nossos próprios interesses. Então, no capítulo 15, na verdade 16, do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonás, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E continua. Mas aqui é importante dizer o seguinte, Cristo diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas que pedra que ele está falando? Qual é a pedra que Jesus se refere?
É a pedra que está ali do lado deles durante uma conversa? É uma pedra filosofal, uma pedra fundamental, uma pedra que vai segurar a estrutura e os pilares de uma nova igreja? A pedra na qual o Cristo se refere, que é a verdade fundamental, é a verdade que Pedro conseguia entender que o Cristo era o Filho de Deus, o Messias enviado. Era sobre esta verdade que o Cristo estava construindo e constituindo a sua nova igreja. Era sobre este mandamento, sobre este conselho, ou sobre este conceito de ser o enviado de Deus, que ele estaria criando então e edificando a sua igreja. Por isso que muitas vezes a gente diz que o Pedro foi o primeiro papa ou foi o fundador da igreja, mas a igreja não foi fundada nesta época. A igreja, especificamente como nós a conhecemos, ela só vai ser consolidada no ano de 325, depois do primeiro concílio de Nicéia. Então, nestes primeiros anos da vida dos apóstolos, é aquilo que nós chamamos do cristianismo primitivo. E o cristianismo primitivo tem uma série de características, tem uma série de coisas que são notáveis dentro dessa filosofia e dessas lições que nós temos a receber. A primeira coisa que a gente tem que levar sempre em mente, ter sempre muito claro, é as condições em que isso acontecia. Nós não podemos esquecer que aquela sociedade na época era uma sociedade judaica, altamente patriarcal, altamente centralizada, com todos os seus controles e muito basicamente fundada e fundamentada nos princípios das sinagogas judaicas da época. Também não podemos esquecer que era uma cultura e uma civilização tipicamente baseada na agricultura. Eram muitos artesãos, eram muitos agricultores, eram muitos os pastores que viviam naquela época. Então, sempre que a gente for analisar e viver e olhar os ensinamentos do Cristo, as suas passagens, nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que trazer as informações e contextualizar sobre o ambiente da época, para que a gente possa ter um entendimento muito mais claro. Quando nós começamos a olhar o Evangelho e todas as lições, a gente vai vendo que logo depois da crucificação, o Cristo então faz algumas aparições, e essa é uma das mais notáveis, das mais importantes do Evangelho. A primeira aparição que ele faz não é para os apóstolos, é para Marta, uma mulher, que naquela época era uma coisa fora do comum para a sociedade judaica. Um homem se dirigir primeiramente a uma mulher sem ela estar acompanhada do seu marido ou dos seus familiares. Então, o Cristo aparece primeiramente para a mulher, com uma mensagem muito clara da importância e da igualdade que a mulher tem perante a sociedade. Essa é a primeira grande mensagem que o Cristo dá logo depois que ele desencarna. Depois disso, algumas outras aparições vão sendo feitas. Ele aparece para Tomé, e Tomé tem que tocar nos cravos e nas feridas do Cristo, porque senão ele não acreditava. Aí ele aparece também para os apóstolos, faz algumas reuniões, e gradativamente essas aparições do Cristo vão se espaçando. E num prazo de 40 dias, ele então vai tendo essas aparições, vai transmitindo as suas orientações finais aos seus apóstolos, para que depois ele possa retornar ao reino dos céus, de onde ele veio. Numa dessas últimas aparições, ele caminhando pela praia, estavam ainda os apóstolos voltando às suas atividades de pescadores, de pescaria, e eles veem então no barco, através do barco, eles veem um homem na praia caminhando. E esse homem, ele subentende que seja Jesus. Este homem, coberto por um capuz, não poderia ser reconhecido à distância, mas Pedro, pelo tom e pela doçura da sua voz, intuiu que aquela pessoa que estava ali seria o Cristo, orientando-o a como fazer a pescaria. Eles já passavam horas e horas no lago tentando retirar algum peixe, alguma produção do seu esforço e do seu trabalho, e nada conseguiam. Então o mestre, com a sua bondade, a seu carinho, a sua meiguice de sempre, ele disse: vire para a banda da direita e atire as redes. E aí, então, quando a rede foi atirada, todos os homens do barco não tinham forças suficientes para carregar todos os peixes que foram trazidos. Estes, então, entraram em festas e recolheram toda aquela rede e todos os peixes e foram ter com o Cristo na praia. E ali, então, fizeram mais uma refeição e mais um banquete, peixes foram assados e a conversa amiga e fraterna entre eles foi desenvolvendo. Cristo, então, vira-se para Pedro
E Pedro e pergunta-lhe o seguinte. Eu não tenho uma memória tão boa assim. O Cristo pergunta assim: Pedro, tu me amas? Claro, mestre, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes bem que eu lhe amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mestre, já disse que sim. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Agora, da onde vem essa passagem? Da onde vem esse conceito de apacentar as ovelhas? No capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Jesus, o bom pastor. E aí ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, esta passagem, o Cristo diz que todo o universo, ou todas as criaturas da terra, fazem parte do seu rebanho. E que mesmo que algumas dessas ovelhas não estejam ali próximas a ele, tenho algumas ovelhas que não são deste aprisco, e me convém agregá-las. Ele deixa a mensagem clara de que é necessário ir em busca dessas ovelhas que estão desgarradas do seu rebanho e do seu convívio. Agora, quando Jesus diz para Pedro, apacentai as minhas ovelhas, o que é apacentar? O verbo apacentar vem dos processos e da vida dos pastores que viviam naquela época, que era você simplesmente, não era simplesmente você cuidar de uma ovelha ou a de alimentar. Apacentar as suas ovelhas tem um conceito muito maior do que isso. Um dos primeiros conceitos, uma das primeiras coisas é que nós temos que dar água, nós temos que dar comida, nós temos que alimentar estas ovelhas. A ovelha precisa da tosquia. É quando ela está mais bonita e mais fofa, é que a pele é tosada. Por quê? Porque senão o pelo embola todo e ela morre. A ovelha tem que ser conduzida, senão cada uma vai para o seu caminho. Quando a ovelha é rebelde e ela foge, o que faz o pastor? Vai atrás dela, quebra-lhe a pata, põe-a no ombro e a carrega até que ela esteja pronta a caminhar novamente por sua própria conta. Então, vamos olhar essa passagem, apacentar as minhas ovelhas. Quando a pele da ovelha está mais bonita, quando ela está mais linda, quando ela está mais vistosa, aí é que ela é tosada. Quantas vezes na nossa vida nós estamos no ápice da nossa alegria, da nossa felicidade, das nossas conquistas, e alguma coisa acontece que muda o rumo da nossa existência? Antes de que nós caiamos em tentação, antes que nós nos embolemos com este pelo à nossa volta, esse pelo é retirado de nós para que nós possamos construí-lo novamente e nós não nos deixemos envolver e morramos com este pelo nos afogando. Nós precisamos do guia, nós precisamos da orientação, porque senão cada um de nós vai para uma direção diferente. Nós caminhamos para caminhos diferentes. E aí então um só pastor vai reunir um só rebanho sobre uma única lei, que é a lei de amor. O que acontece conosco, o que acontece com a ovelha quando ela se sente rebelde? Ela foge, pula para um lado, vai para o outro, ela fica arredia. E para que ela não possa se fugir e se desprender do seu rebanho, o que faz o pastor? Quebra a sua pata. Mas carrega-lhe nos ombros. Porque ela, colocada nos ombros do pastor, vai passar a reconhecê-lo pelo cheiro e pela voz. Então, cada vez que o pastor a chamar, ela automaticamente vai vir até ele. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver
no YouTube como é que funciona o chamamento de um pastor para suas ovelhas, procurem, é impressionante. O pastor que está acostumado, ele chama e elas vêm. Aquele que está ao lado dele, se ele a chamar, elas não vêm. Então, quando nós estamos rebeldes na nossa vida, alguma coisa nos acontece em que nós somos obrigados a sermos carregados pelo Cristo novamente, para que nós possamos sentir o cheiro do seu amor e sermos guiados pela sua voz cada vez que ele nos chamar. Daí então vem este conceito de apacentar as minhas ovelhas. E então Pedro começa esse processo e esse procedimento de ir apacentando as ovelhas, de cuidando daquelas ovelhas que estavam mais próximas do aprisco do Cristo durante ou logo depois o seu desencarne. Quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os trabalhos e os acontecimentos com os apóstolos depois da desencarnação do Cristo, nós vamos ver ali toda a passagem e toda a construção da nova igreja que o Cristo nos deixou. Não que ele fundou, mas que ele orientou os seus apóstolos a seguirem os trabalhos e seguirem os seus caminhos. Depois que eles começam a fazer esse trabalho, Pedro, automaticamente, por ser o mais idoso, aquele que tenha mais contato com as suas, tinha mais ascendência sobre os demais apóstolos, ele acaba assumindo naturalmente a liderança daquele grupo. E essa liderança fica mais marcante durante o ato de Pentecostes, quando línguas de fogo caem do céu e todos os apóstolos começam a falar em línguas e começam a conversar com todos os viajantes do derredor do mundo. Pedro ali então chama a atenção de todos e os relembra da importância que eles têm no papel da divulgação da boa nova do Cristo. Começa-se então, através de Pedro, os trabalhos que serão feitos e desenvolvidos na Casa do Caminho, onde ali ele começa a acolher os mais necessitados, começa a exercer o processo e os procedimentos de cura naqueles que tinham o potencial para isso, acolhiam os necessitados, os desvalidos da vida, acolhia as suas viúvas ou aquelas que estavam em necessidades, dava abrigo àqueles que não tinham onde morar, dava comida àqueles que não conseguiam se produzir e passava a todos eles que iam visitá-lo na Casa do Caminho, ele passava as orientações ou passava o seu conhecimento e dialogava com todos que estavam à sua volta. Ele dividia aquele conhecimento, aquela experiência que ele teve com o Cristo, com todos aqueles que o iam procurar. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter escutado diretamente da boca do Cristo as suas mensagens, os seus exemplos, a sua maravilha que ele tinha para compartilhar, Pedro o fazia com todos. E muitos daqueles apóstolos que conviveram com Pedro naquela época partilharam deste mesmo trabalho, deste mesmo conceito. Neste momento, nessa época do cristianismo, começam também as primeiras perseguições. Saulo de Tarso começa a fazer uma perseguição implacável a todos os seus cristãos, a todos aqueles que divulgavam a boa nova do Cristo. Como numa forma, inclusive, de preservar a imagem, Pedro começa a enviar os seus apóstolos para fora de Jerusalém, para que eles não sofressem os riscos da perseguição. Então o trabalho do cristianismo primitivo começa dessa forma, com o trabalho da caridade num primeiro momento, com o trabalho do acolhimento aos necessitados, com o trabalho da divulgação e da ampliação da palavra do Cristo a todos aqueles que o estavam procurando. Não havia uma estrutura religiosa, não havia um comando por aquilo. O único comando que havia era o comando do coração, do amor, o comando da fé, o comando da orientação que o Cristo deu a todos os seus apóstolos nos caminhos a serem seguidos. Quando este movimento começa a crescer, as novas igrejas são começadas a serem fundadas fora de Jerusalém. Agora, o que é a palavra igreja? O que significa a palavra igreja? Como nós entendemos a palavra igreja? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, de uma maneira geral, para todos os ocidentais, igreja é a instituição. Igreja é a filosofia, a igreja é a estrutura religiosa. Mas igreja, na acepção da sua palavra, tem uma conotação completamente diferente. A palavra igreja vem do termo eclesia.
E eclesia quer dizer comunidades. Então as primeiras igrejas eram comunidades de corações afins, como define Haroldo Dutra Dias. Não era igreja, templo, estrutura física, um salão. Igreja era uma comunidade de corações afins. Novas igrejas são começadas a serem fundadas afora de Jerusalém. Uma das mais importantes é a igreja de Antioquia, onde foi cunhado, de acordo com os estudos dos evangelhos, eu não posso garantir porque eu só tive uma fonte que me disse isso, foi consultado, esse termo foi cunhado por Lucas, o evangelista. Em Antioquia é onde foi criado e surgiu pela primeira vez o termo cristão. Até aquele momento, os seguidores do Cristo eram conhecidos como nazarenos, porque seguiam a Jesus de Nazaré. E então Lucas, para se distanciar e se definir de uma forma mais clara, sugere que o termo correto seja os cristãos, que seguem ao Cristo, que seguem a uma filosofia de trabalho e a uma nova orientação. E então na igreja de Antioquia surge o termo cristão pela primeira vez. Depois de todo esse processo, depois de toda essa alavancagem, digamos assim, do crescimento da divulgação da palavra, do surgimento do cristianismo, volta Paulo. Aquele mesmo que perseguia os cristãos, aquele mesmo que matou Saulo, que matou Estevão, aqueles outros que caiu, aquele que estava em busca de Ananias no caminho de Damasco e quem se encontrou com o Cristo. O Paulo, durante esse processo, passou 3 anos no deserto, refletindo sobre a sua jornada, refletindo sobre a sua vida e o seu papel nesse negócio. E o Cristo chamava Paulo como vaso escolhido, porque Paulo tinha uma capacidade e um potencial de trabalho e de divulgação enormes. Ele precisava apenas estar mais bem dirigido e mais bem direcionado. A volta de Paulo fez com que o progresso e a expansão das eclesias se tornasse vertiginosa. Paulo começa então as suas viagens de peregrinação e a cada caminho que ele ia seguindo, principalmente pela Ásia Menor, pela Grécia e pelo sul da Europa, em cada um desses caminhos ele ia fundando novas eclesias, com 2 pessoas, com 3 pessoas. E nessas eclesias eram deixadas as cópias do Evangelho ou das anotações de Levi, porque naquela época não se tinha o Evangelho, eram as anotações de Levi. Levi é Mateus, é o primeiro evangelho que nós encontramos. Então, a cada uma das suas visitas, Paulo levava com ele as cópias das anotações de Levi e deixava essas anotações com aqueles que se familiarizavam com ele e assumiam um compromisso com ele de seguirem as divulgações da palavra do Cristo. Esta é a fundação do cristianismo primitivo. Não houve o surgimento de uma igreja institucionalizada. Não houve a criação de uma instituição. Houve o comprometimento e o compromisso de corações afins, entendendo da importância da palavra do Cristo, em assumirem o compromisso de levarem essa palavra a todos aqueles que pudessem alcançar. Não importava a quantidade, importava que as pessoas fossem tocadas por esta mensagem. E esta mensagem ficou tão pura quanto os apóstolos sobreviveram. Quando nós temos acesso a uma informação, a informação é tão mais pura quanto mais próximo da fonte nós estamos. A partir do momento em que nós vamos nos afastando da fonte, esta verdade e esta informação vai sendo deturpada. Se eu disser ali naquela ponta que esse relógio é preto, ele vai chegar aqui e vai dizer esse relógio é branco. Todos nós já fizemos essa experiência em algum momento. Você começa a contar uma coisa aqui e a cada vez que você passa essa coisa adiante, quando chega do outro lado, ela tem uma verdade completamente diferente. Porque as verdades passam pela minha interpretação. A minha interpretação da verdade que você me contou é diferente da sua. E quando eu passar adiante, eu vou passar a minha interpretação. Eu vou agregar a isso.
O que acontecia com os apóstolos? O que aconteceu com o cristianismo primitivo? Os apóstolos foram aqueles que viveram com o Cristo, viram do seu trabalho, testemunharam dos seus sacrifícios e dos seus esforços. Tinham a mensagem vívida nos olhos, na retina, na mente, na memória. Sabiam descrever, sem testemunhar ou sem pestanejar, todos os fatos que eles testemunharam, todos os milagres que se passaram. Eles conseguiam descrever a pureza, a meiguice do Cristo em acolher aqueles que o procuravam. Então eles estavam com a fonte pura, cristalina. Eles podiam divulgar esta mensagem porque eles estavam em contato direto com a fonte pura e imaculada, que era o próprio Cristo. À medida em que os apóstolos foram desencarnando, foram cumprindo as suas tarefas, essa divulgação começa a se tornar um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Porque naquela época a gente não tinha o Google ainda. Veio depois, nem a CNN, que veio um pouco depois ainda. Então não havia a facilidade da comunicação. As cópias das anotações de Levi eram caríssimas, eram feitas em pergaminhos que eram pelo de cabra ou couro de cabra curtido. A tinta que se usava para aquilo era extremamente cara, poucas pessoas tinham acesso. A divulgação dos ensinamentos, da mensagem do Cristo, era feita na tradição oral, boca a boca. E aí ela sofre as interferências das nossas interpretações individuais a cada vez que a gente passa isso adiante. Mas, de qualquer forma, o trabalho foi feito. Esta expansão da Igreja do Cristo foi feita de acordo com o seu planejamento, de acordo com a tua vontade, de acordo com a sua orientação. Os apóstolos abraçaram os seus compromissos e levaram adiante a formação do cristianismo primitivo. João foi o último dos apóstolos que conviveu com o Cristo a desencarnar, já por volta do ano 95 da nossa era. Depois deste desencarne, nenhum daqueles que tinha convivido com o Cristo estava mais vivo para preservar a mensagem na sua pureza e na sua identificação original. E aí então começam as suas pequenas primeiras desavenças de interpretação, de orientação, de ideia, de que eu acho isso, de que eu acho aquilo, e aí então começa a haver um processo de deturpação. Por quê? Porque nós, homens, nos afastamos da fonte que nos dava as informações. Nos afastamos daquilo que era o essencial da mensagem do Cristo. Nós começamos a prestar mais atenção na forma de como a mensagem era passada do que no conteúdo da mensagem. Isto mesmo com os apóstolos ainda vivos, porque a gente vê no livro Paulo e Estevão o grande embate de ideias e de conceitos que havia entre Tiago e Paulo a respeito da circuncisão, que Pedro muito sabiamente não se manifestou nem a favor de um, nem a favor de outro, mas que ele manteve a unidade de pensamento naquilo que era importante naquele momento, que era a mensagem do Cristo na sua filosofia, em agregar todos aqueles que o procuravam. Ele não estava preocupado com a forma, ele estava preocupado com a mensagem. Então o cristianismo primitivo, a origem do cristianismo está basada nesses primeiros 100 anos da existência. Nos próximos 200 anos, entre o ano 100 e o ano 300, começam então a haver as interferências de diversas correntes religiosas, interpretações, interesses pessoais de um ou de outro, de um povo, de outro, de um reinado ou de outro, e aí então as interferências começam a surgir. No ano de 325, então, é que nós temos, no primeiro concílio de Nicéia, o fim da igreja ou do cristianismo primitivo e o início daquilo que é chamado da igreja estruturada, da igreja já colocada com a sua estrutura, com as suas alicerces, com a sua forma de trabalho e assim por diante. Agora, nessa história toda, tem um texto de Emmanuel, que eu acho que é um dos textos mais brilhantes que eu já vi com relação a esse ensinamento e essa passagem. Antes da gente ir para esse texto de Emmanuel,
na história do cristianismo primitivo, as atividades principais eram a pregação e a divulgação oral dos princípios e dos postulados do Cristo, o estudo do Evangelho de Levi, de Mateus, o único disponível na época, e o acolhimento dos necessitados e carentes esquecidos da vida. As características, eles eram todos os adeptos do cristianismo eram judeus, ex-judeus ou pagãos. Havia uma forte presença e influência espiritual e mediúnica, porque em muitas das reuniões de estudos destes apóstolos, as entidades espirituais se manifestavam ou através do fenômeno de voz direta ou através de uma comunicação mediúnica feita para aquele grupo, e o suporte financeiro e material dos adeptos em prol dos próprios adeptos. Ele era espontâneo e não obrigatório, ou seja, aqueles que tinham os recursos colocavam seus recursos em prol daquela comunidade e daqueles mais necessitados. E a grande estratégia do Cristo, que foi desenvolvida nesse negócio, nesse primeiro princípio, era fundar inúmeras comunidades de corações afins, mas que depois a gente acabou se perdendo com essa história. O texto de Emmanuel está no livro Caminho, Verdade e Vida, chama-se Agir de Acordo. É o capítulo 116 dessa passagem. E ela diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja. Então o Cristo já era conhecedor das nossas fraquezas. Ele sabia que de alguma forma nós não teríamos as forças necessárias para levarmos adiante a pureza da sua mensagem, a pureza do seu caminho, na sua integridade, na sua totalidade. Era necessário, então, de que algo fosse feito para que pudesse preservar esta existência e essa mensagem pura que ele havia trazido para nós. Sabedor destas dificuldades, ele já próprio mesmo diz, durante a sua última ceia, de que ele iria enviar um outro Consolador. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, agireis de acordo. Porque nós não agimos de acordo com as orientações que o Cristo nos deixou. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é aquele que vem relembrar todas as mensagens originais do Cristo. É o que vem relembrar da importância do amor
nas nossas atitudes, nas nossas posturas. É aquele que vem relembrar da necessidade de nós colocarmos em nosso coração a lei de amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo e com todas as nossas forças. O Espiritismo é aquele que vem relembrar os ensinamentos do Cristo e nos colocarmos à nossa disposição. O Espiritismo vem para ficar conosco para sempre. E por que agora ele vem para ficar conosco para sempre? Existem duas características principais nisso. A primeira, obviamente, é a facilidade da comunicação e da divulgação. Como naquela época a gente só tinha os pergaminhos muito caros e até a tradição oral, hoje em dia, ou mesmo nos últimos 150 anos, 160 anos, a imprensa é livre, os livros podem ser produzidos de todas as formas, as revistas estão disponíveis, o rádio, depois, com mais recentemente, a televisão, a internet, a informação está disponível a todos nós. Então, estas informações, elas não desaparecem mais, elas não vão mais ser deturpadas pelas nossas interpretações pessoais. E quando a são, a fonte continua disponível para que a gente volte a ela. Muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, nós temos divergências de interpretação a respeito de como fazer isso ou de como fazer aquilo. E a resposta está sempre em Kardec. Se nós voltarmos ao básico, se nós voltarmos a Kardec e estudarmos Kardec, nós vamos ter a rememoração, a orientação clara e precisa a respeito dos passos que nós devemos dar. Então, primeiro, a comunicação, a facilidade de comunicação garante que as informações do Espiritismo estarão disponíveis conosco para sempre. A segunda característica desta revelação é que tudo aquilo que Kardec revelou, mesmo os fatos mais marcantes, mais mirabolantes, mais inimagináveis que ele narrou há 160 anos atrás, todos esses fatos hoje são comprovados pela ciência. Nada, absolutamente nada daquilo que Kardec disse até hoje foi negado, foi dito que é impossível, foi dito que não existe, ou foi dito que isso é uma invenção, uma criação mirabolante da sua mente. Nada. Então, esta é uma filosofia, este é uma linha de raciocínio e de pensamento que ela é corroborada pela ciência. A ciência apoia e demonstra claramente que todos os preceitos e todos os conceitos trazidos por Kardec dentro da codificação espírita são a mais pura expressão da verdade e da realidade. E contra a verdade e a realidade não há argumentos, há apenas a aceitação. Pode exigir de nós um pouco mais em termos de esforços, de avaliação, de estudos, de compreensão, de reforma íntima, de melhora das nossas posturas, mas são verdades incontestáveis. Não é porque eu não acredito na reencarnação que ela não existe. Eu posso não acreditar na reencarnação, é um direito meu. Mas eu não acreditar não quer dizer que ela não exista. Eu posso não acreditar na influência que os espíritos têm na nossa vida. É um direito meu. Mas não acreditar não significa que ele não exista. Ah, mas eu não vejo nada disso. Ah, ótimo. Quem vê a eletricidade aqui? Alguém vê a eletricidade? Conseguiu pegar? A última vez que eu tentei pegar a eletricidade, meu cabelo ficou arrepiado uns 3 dias. A gente não vê, a gente não enxerga, mas tenta pegar a eletricidade. Tenta viver sem ela hoje. São coisas que a ciência demonstra na nossa existência. E é por isso que o Espiritismo vai ficar conosco durante todos esses tempos. Porque o Espiritismo daqui para frente, ele é a verdade inestimável, a verdade que a gente estava esperando desde sempre. E o Cristo já dizia, dentro daquele momento da última ceia, ele dizia que nem tudo que ele tinha para dizer foi dito, nem tudo que ele tinha para ensinar foi ensinado.
porque nós não estávamos prontos e preparados a este momento. Então a relação que você faz, o que a gente faz entre o cristianismo e o espiritismo, é que o espiritismo é a continuação do cristianismo primitivo, é aquele que veio resgatar a essência da mensagem do Mestre, para que nós pudéssemos colocar essa lei de amor e de caridade em nossos corações. Nós precisamos de mais de 2000 anos para acordar para essas verdades. Alguns de nós já acordaram um pouco antes, já começaram o seu processo de evolução, de mudança de comportamentos e de posturas. Mas agora é chegada a hora, é chegado o momento de que nós incorporemos essas verdades nas nossas vidas e nas nossas existências, para que nós possamos efetivamente fazer jus àquilo que o Cristo espera de nós. Que nós possamos também colaborar com a divulgação da sua verdade e da sua doutrina, com a divulgação e a exemplificação do seu amor para com todos, daquilo que ele espera de todos nós, que é formarmos a imensa, inestimável, inesgotável família universal. Parece clichê, mas todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que moramos na mesma casa. A nossa casa é o universo. O nosso Pai é o nosso Deus. Como é que nós vamos colocar para fora esse amor que o Cristo veio exemplificar para nós? Como é que nós vamos fazer com que esse amor brote em nossos corações e floresça dentro de nós? É quando nós enxergarmos o próximo como nós mesmos. Não só o próximo que vive comigo, que dorme comigo, que trabalha comigo, que depende de mim, mas o próximo que está longe, o próximo que está chorando ali na esquina, o próximo que está passando por um problema mais sério, que acaba de perder um parente, o próximo que acaba de perder um trabalho, que acaba de sofrer uma desilusão. Todas essas pessoas que estão longe também são os nossos próximos. E é quando nós estendemos a mão a essas pessoas que nós estamos ajudando a reconquistar, a reconstruir, a reerguer o cristianismo primitivo. Porque era o que fazia Pedro nos primeiros dias. Pedro acolhia a todos os seus necessitados em sua própria casa. Pedro acolhia a todos porque esta era o pedido e a mensagem que o Cristo tinha deixado para ele. E o Espiritismo vem nos pedir, vem nos orientar e vem nos ensinar e demonstrar que todos nós, vivendo sobre este mesmo teto, sobre este mesmo céu, somos todos partes da família universal. O que o Cristo espera de nós? Que nós possamos nos abraçar, que nós possamos nos entender, que nós possamos deixar com que esse amor flua entre nós, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos sejam aquelas que vão acolher, que vão amparar, que vão nos fortalecer em nossa disposição e nossa vontade de seguirmos adiante. O Pai não tem pressa, porque Ele tem a eternidade à frente dele. Mas nós temos pressa em sairmos, digamos assim, deste esgoto em que nós andamos. Se nós olharmos para frente, se nós olharmos para cima, se nós olharmos aquilo que tem adiante de nós, nós ainda temos uma longa caminhada e uma longa jornada a percorrer. Depende de nós o quanto mais rápido nós vamos encurtar esse caminho, o quanto mais rápido nós vamos fazer com que isso chegue até nós. Mas isso está em nossas mãos, isso está em nossos caminhos. Dentro do Espiritismo, e traçando um paralelo com aquilo que nós temos no cristianismo, as atividades básicas do cristianismo, do espiritismo, são a pregação e a divulgação por todos os meios disponíveis dos princípios e postulados do Cristo, o estudo das obras básicas e das complementares existentes e o acolhimento dos necessitados e dos carentes esquecidos da vida. O que isso tem de diferente com isto? Não há diferença. As atividades que nós exercemos são absolutamente as mesmas. As características que nós temos no Espiritismo. A grande maioria de nós eram adeptos de outras religiões, enquanto no cristianismo, a grande maioria dos primeiros cristãos eram ou ex-judeus ou pagãos.
uma forte presença e influência espiritual e mediúnica, que nós continuamos a ter no nosso trabalho. O suporte financeiro e material dos adeptos em prol dos próprios adeptos, espontâneo, não obrigatório, não há o dízimo. As pessoas que contribuem para a manutenção desta casa estão contribuindo dentro das suas capacidades, das suas possibilidades, para que todos possam se aproveitar deste trabalho, para que todos possam vir aqui, terem um teto, a luz, a água, os livros, toda a estrutura e infraestrutura, para que a casa possa ter recursos financeiros para ajudar um ou outro com uma cesta básica, uma fonte de alimentos ou alguma coisa, mas os princípios são os mesmos. Quando a gente pensa nisso, quando nós comparamos essas duas coisas, nós podemos com certeza, claramente, sem sombra de dúvidas, dizermos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Isso não sou eu que diz, isto é Emmanuel, e isso está na obra O Consolador. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Nós ainda temos um longo caminho pela frente para que o cristianismo possa ser realmente implementado como uma filosofia e um comportamento de vida. De novo, nós não estamos falando de catolicismo, nós estamos falando de cristianismo. Se nós pegarmos todas as religiões que temos na Terra hoje, você pode discutir este ou aquele procedimento, este ou aquele dogma, esta ou aquela forma de você cultuar a verdade, de você frequentar, de você contribuir e etc. Mas quando você pega os mandamentos morais do Cristo, as leis e os exemplos que ele deixou, não há controvérsias, não há divergências, não há diferenças. Todos nós concordamos que a sua moral é a mais pura e sublime moral que nós poderíamos receber vinda do Pai. O Cristo é aquele mais perfeito exemplo do ser e da capacidade que o Pai deixou à nossa disposição. Todos os outros mensageiros que vieram, todos os outros emissários, profetas, messias que vieram, são todos trabalhadores da equipe do Cristo. Não há divergência entre as mensagens. Então, quando nós falamos em implementar o cristianismo no nosso coração, nós estamos falando dos ensinamentos e preceitos morais do Cristo. Nós não estamos falando de instituições religiosas. Viver de acordo com aquilo que o Cristo viveu. Viver de acordo com aquilo que o Cristo viveu. E nós temos essa oportunidade hoje. Como a gente alcança isso? Como a gente vai até essa verdade? Como nós incorporamos esses ensinamentos na nossa vida? O Espírito de Verdade diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esta casa, com todas essas salas de estudo, com todos os grupos e atividades de estudo que tem, oferece a todos nós a oportunidade de nós nos instruirmos a respeito das verdades e dos mandamentos cristãos. Aqui nós temos atividades todos os dias em que nós podemos aprender alguma coisa todos os dias. Depende única e exclusivamente do nosso esforço, de nós nos conscientizarmos de que esta vida que nós vivemos, ela não é simplesmente um mar de rosas e que nós estamos aqui para nos divertir e viajar para Orlando de vez em quando, para visitar o Mickey. É muito bom, eu recomendo a todos aqueles que queiram, ajuda a cidade a se movimentar, tenham cuidado na I4, que a I4 é muito perigosa lá, mas não é só para isso que nós estamos aqui. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui para corrermos o período de experiência e de aprendizado que nós precisamos. Então, toda vez que nós nos dedicamos a um estudo, a um aprendizado, nós estamos seguindo o preceito do Espírito de Verdade. Instruí-vos, eis o segundo. E trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso,
estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E qual é a melhor forma de nós divulgarmos alguma coisa? É vivermos esta coisa. É vivenciarmos tudo isso. Por que o exemplo do Cristo ficou tão marcado? Por que o exemplo do Cristo atravessou 2000 anos da história? Era tão forte porque ele vivia aquilo que ele dizia. Ele manifestava a todos e a todos exatamente aquilo que ele ensinava. Vamos imaginar o Cristo, para que a gente possa encerrar, antes que a Marisa me tire daqui. Vamos imaginar. O Cristo foi aquele que recebeu das mãos do Criador a nebulosa solar, ou parte dela que se desprendeu para a construção, para a homologação do nosso orbe, do nosso globo. O Cristo foi aquele que, juntamente com outros espíritos crísticos, comandou a formação do nosso planeta. Foi aquele que comandou todas as forças com que fizeram com que esta nebulosa solar se aglutinasse, se condensasse, se resfriasse. Foi o Cristo que recebeu, pela sua bondade e pela sua misericórdia, os exilados de Capela que aqui vieram para refazerem as suas vidas e contribuírem para o crescimento e para a evolução deste planeta. O Cristo foi aquele que organizou e ainda organiza e controla a vida neste orbe em que nós estamos. Se alguém que construiu tudo isso, será que só que com um pequeno olhar ele não poderia ter convencido Pilatos a liberá-lo? Será que só com um sorriso ele não poderia ter convencido o soldado a parar de flagelá-lo? Será que com um comando do seu pensamento ele não poderia ter feito todo aquele circo romano se desfazer? Mas ele, com a sua humildade maravilhosa, com o seu amor infinito para todos nós, decidiu viver até as últimas consequências, se anular até as últimas consequências, para que todos nós pudéssemos ficar e reter em nossas memórias espirituais a mensagem de amor sublime e perfeito que ele tinha para nos deixar. Ele não alterou os desígnios do Pai em nenhum instante, em nenhum momento. Ele aceitou de todos os passos que estavam programados para ele e os cumpriu com exatidão e com perfeição até o seu final. Ele não fugiu da sua responsabilidade, exerceu o seu mandamento no mais alto grau. Se ele vivenciou tudo isso, nós temos essa capacidade, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós viemos da mesma fonte. Da mesma forma que o Cristo fez, nós podemos fazer. E ele já nos disse: sois deuses e podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Que ele nos abençoe hoje e em todos os dias da nossa jornada. Muito obrigado.